para mais um vídeo do canal SRN TV. Hoje tem Flamengo e Goiás pelo Campeonato Brasileiro, mas desde ontem o assunto mais falado é a confusão do vice-presidente de futebol Marcos Braz e um torcedor do Flamengo. Então vamos acompanhar um corte do programa Jogo Aberto, onde eles atualizam as informações dessa confusão. O Denilson e a Renata Fã comentam sobre o assunto e também tem informações do jogo de hoje, provável escalação do Mengão, enfim, tudo isso e muito mais nesse vídeo. Então assista até o final, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora lá. Lembrando que no Brasileiro, até hoje, antes do jogo contra o Goiás, é o 5º colocado. E Tatiana Tavares está na delegacia lá no Rio de Janeiro, acompanhando esse desenrolar do caso Marcos Braz, essa agressão que aconteceu ontem no shopping center lá na Barra da Tijuca. Tati, para você aquele bom dia especial, que coisa, hein? O Flamengo está incontrolável neste momento. Oi, Renata, bom dia especial para você, para o Denilson, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Geralmente a nossa entrada é na porta do CT, né? Mas agora na delegacia, porque o Flamengo vem roubando as páginas policiais. Esse, Renata, é o 3º caso de agressão física em menos de 2 meses, né? Como vocês acompanharam agora há pouco na reportagem, dessa vez o vice-presidente de futebol Marcos Braz se envolveu em uma confusão, foi às vias de fato com um torcedor em um shopping aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, né? Foi o seguinte que aconteceu, né? O Braz alega que sofreu ameaça, inclusive de morte. Nas imagens, esses torcedores estão cobrando sobre a situação do Flamengo, né? O Flamengo, como você disse aí, 5 títulos desperdiçados na temporada, uma situação muito complicada no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E o torcedor, que é identificado como Leonardo Campos, ele estava com outros 2 colegas. No momento das imagens, ele diz que é de uma torcida organizada. A diretoria do Flamengo acredita que foi um ataque premeditado, Renata, porque essa mesma torcida organizada já estava prometendo nas redes sociais perseguir jogadores e também dirigentes, né? No linguajar do esporte, a gente costuma dizer que é o disque balada. Se você vê alguém aí tomando uma cervejinha, se divertindo ou em algum shopping center, avisar para eles que eles vão atrás, e foi mais ou menos isso. É por aí que a delegacia, né, que a polícia está tentando ver o caso, mas o delegado aqui da 16ª DP ainda não conversou com a gente. Daqui a pouquinho ele vai aparecer por aqui, assim como a advogada do torcedor, e aí a gente vai conseguir esclarecer melhor tudo isso. Os jogadores estão em Goiânia, né, porque o Flamengo joga hoje contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Ficaram sabendo logo assim que saíram do avião, estão muito surpresos com tudo isso, mas agora a gente vai acompanhar na reportagem todos os detalhes, tanto do caso do Marcos Braz, como também da partida de hoje. O noticiário do Flamengo em 2023 é marcado por pautas policiais, confrontos diretos e não é na busca por pontos. Em menos de 2 meses, 3 casos de agressão física no clube. Tudo começou com um embate entre o ex-preparador físico de Sampaoli, Pablo Fernandes, e Pedro. O jogador foi agredido no vestiário por ter se recusado a aquecer. Depois, Gerson e Varela se desentenderam durante um treinamento. O volante quebrou o nariz do lateral, que precisou usar máscara de proteção para entrar em campo. Agora, o vice-presidente de futebol Marcos Braz se envolveu em uma confusão em um shopping no Rio de Janeiro. Pô, os caras lá estão jogando lá em campo, ó. Sampaoli vai mandar pra meter o pé, meu filho. Você vai ficar segurando o carro, vai. Braz acabou indo às vias de fato com o torcedor identificado como Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior. O dirigente levou um soco no nariz e tem suspeita de fratura, enquanto Leandro alega ter sido mordido na virilha. Marcos Braz saiu escoltado do shopping. Ó o machão aí, ó o machão. Ó o machão. O caso foi parar na polícia. Uma perseguição, uma coisa premeditada. Há 2 dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes, atletas e etc. e tal do Flamengo. E a própria torcida que falou que ia fazer, fez. E foi lá, e o Marcos Braz estava com a filha dele, numa situação totalmente
constrangedora. Foi ameaçada a vida dele, na frente da filha dele, ele tomou uma reação. Vocês conversem com ele, com certeza ele se sentiu muito ameaçado e acabou reagindo. Mas ele é a vítima dessa história. Os jogadores receberam a notícia quando pousaram em Goiânia. O time de São Paulo enfrenta hoje o Goiás na Serrinha pelo Campeonato Brasileiro. Os atletas ficaram surpresos e o assunto dominou as rodas de conversas durante a noite. O papo vai precisar mudar, o foco tem que estar em campo, principalmente porque a fase não é boa. Nos pontos corridos, 12 pontos do líder Botafogo na tabela. Na temporada, 5 títulos desperdiçados. Mais tarde, o pressionado Sampaoli tem desfalques. O atacante Gabigol e o lateral direito Wesley estão suspensos. O zagueiro Léo Pereira e o volante Eric Pulgar não viajaram, foram preservados com dores musculares. Dessa forma, o Flamengo deve ir a campo com Matheus Cunha, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro. Lá na frente, Bruno Henrique e Pedro. Arrascaeta e Luiz Araújo seguem no departamento médico. São dúvidas para o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, domingo no Morumbi. A missão do time carioca é complicada. Como perdeu no Maracanã por 1-0, precisa vencer por 2 gols de diferença para conquistar o penta do torneio. Eu tenho a ilusão que vamos sair campeões. Vamos sair campeões. Tenho a ilusão de que seremos campeões. Da nossa parte, quero deixar claro que, corpo técnico, estaremos planejando cada detalhe do jogo com muita ilusão. Cada detalhe do jogo estaremos pendientes com muita ilusão. O Fla vem de 2 derrotas seguidas. São Paulo e Atlético Paranaense precisa se recuperar em campo e principalmente fora, pois o clube está cercado de confusões nesta temporada. Tá com o nariz machucado? Que situação. É triste, é lamentável. Poderia estar o Datena aqui apresentando o Brasil Urgente agora. Facilmente, Loirão. É até desconfortável, né? Pra gente que gosta de estar falando de esporte, de coisa saudável, mas enfim, faz parte também do nosso trabalho. Volto a falar aqui, até sendo repetitivo, não dá para normalizar uma situação de violência, independentemente de ser um diretor ou não. Qualquer outra pessoa também eu estaria falando da mesma forma. Agora é um caso de polícia, enfim, o menino vai tentar se defender, o Marcos Braz vai também contar a versão dele. E vamos ver o que vai acontecer. Fato é que o Flamengo precisa voltar a vencer, né? Eu acho que só para, independentemente da situação, mas o campo fala muito, né? Tudo isso está acontecendo por uma má gestão do Braz e toda a sua diretoria e também o resultado dentro de campo com os protagonistas que são os jogadores. Agora, é interessante que enquanto isso acontecia, os jogadores do Flamengo voavam para Goiânia para poder enfrentar o Goiás hoje. Quando eles desceram do avião e ficaram sabendo, todos perplexos, não acreditando que mais uma confusão aconteceu no time. E aí eu pergunto, até que ponto isso pode influenciar o desempenho hoje? Já tem desfalques do Sampaoli para a partida de logo mais. Por exemplo, o Gabigol está suspenso, está fora, então é um jogador que é fundamental. E tem que pensar na Copa do Brasil. Quanto isso influencia o time em si? Eu acho que eles estão pensando mais no final de semana no título do que propriamente no jogo contra o Goiás. Óbvio que é um jogo importante, óbvio que se você vencer, você tenha um pouquinho ou uma margem maior de tranquilidade para chegar no final de semana na decisão da Copa do Brasil. Mas como foi um lance isolado, quando eu falo lance isolado, não foi ali sem treinamento, foi aquela confusão que os jogadores vendo e acompanhando, os caras já estão concentrados para jogar, eu acho que não tem influência nenhuma. E hoje teremos um jogo de tradição na Série. É isso, nação. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me segue aqui nas redes sociais, principalmente no Instagram. Me dá uma força lá, beleza? Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.